Olá a todos, essa é a apresentação de estágio supervisionado do aluno Aurélio Zanerato Assunção, ou seja, eu. Vamos ao plano de apresentação. Eu irei fazer primeiro a apresentação da empresa, depois eu vou discutir as atribuições que eu tive no estágio, a evolução que essas atribuições tiveram, as experiências e aprendizados que ocorreram no meio desse percurso, o meu futuro esperado e então a conclusão. Primeiro aqui a apresentação da empresa então. Eu estou estagiando na Electrolux, no setor de TI, com a equipe de Supply Chain Planning, ou seja, planejamento de supply chain. O ambiente de trabalho, como que é? É num prédio administrativo, o Curitiba Office Park, que vocês veem aí na imagem de cima, que é organizado em conceito aberto, como vocês podem ver aqui na imagem de baixo. Esse no meio da imagem sou eu, e ali no canto inferior direito é o meu buddy que trabalha com a parte de engenharia de dados e também é PMO. Na sequência, atribuições do estágio. O que era esperado que eu fizesse durante o estágio? Era esperado que eu fizesse o suporte, chamado SAP BP e SAP PO, e auxiliações de engenharia de dados. Eu comecei nos primeiros meses do meu estágio só com a parte da engenharia de dados, principalmente a parte de desenvolvimento de notebooks, né? E com o tempo eu fui lentamente transicionando para também mexer com SAP BP e SAP PO. Na prática, o que aconteceu? Exatamente o que era planejado. Dando aqui sequência. Como que foi a evolução dessas minhas atribuições? Como eu já citei agora no slide anterior, primeiramente, atividades voltadas apenas ao desenvolvimento, engenharia de dados e monitoramento dos chamados. Eu não tinha no começo praticamente nenhuma ação em cima dos chamados, a não ser monitorar, deixar pendente, avisar as pessoas que sabiam, dependendo do caso do sistema que estava sendo afetado, né, avisar essas pessoas desses chamados que chegaram, e ficava mais ou menos por isso. E com o tempo, eu comecei a aprender a resolução de chamados em ambientes P20 e P1L, começando pelos de menor complexidade, né, claro. E também comecei a fazer o monitoramento da execução de DAGs e jobs, ou seja, caso algum job dentro do SAP falhasse ou caso algum dado não carregasse em algum desenvolvimento que foi feito pela equipe de engenharia de dados, né, de alguma tarefa, de alguma tabela, que pode ser de algum sistema ali, que seja o Evo, o VTEX, assim, dados de compra, né, de venda, eu então tomava ações para notificar as pessoas que são responsáveis por isso, para ver se precisava executar o job de novo, o que dava para fazer, enfim, correr atrás disso aí. Realização de atos de reunião da equipe, ponto importante, né, porque quando eu tenho uma reunião, é mais do que esperado que tenha alguém para anotar o que está sendo discutido, quais são os pontos que foram levantados, quais são os próximos passos que precisam ser feitos e quem vai realizar essas próximas atividades. Ainda mais porque às vezes falta gente nas reuniões, né? Uma pessoa ou outra não pode participar, ficar ausente, e ela tem que ficar a par de tudo que foi dito. Também é fazer ponte entre a equipe de engenharia de dados e o time do Global Data Platform. Ou seja, eu ajudava o pessoal da engenharia de dados quando eles precisavam pedir, às vezes, alguma permissão de acesso novo a alguma tabela, criação de alguma pasta para colocar os dados de algum desenvolvimento novo. Às vezes a subida também de pull requests, eu às vezes precisava cobrar o time do Global Data Platform para realizar subidas, né? Ou vice-versa também, às vezes avisar de alguma coisa que aconteceu pelo time do Global Data Platform para a equipe de engenharia. E também pedidos de acessos, assim, em geral, para alguma coisa que precisassem, limpeza de dados, enfim. Ainda mais nesse ponto, eu assumi a frente de engenharia de dados, enquanto o meu superior, que era aquele colega que estava na imagem, lá no começo, estava de licença paternidade, né? Durante o mês de abril, eu assumi a frente nessa parte de engenharia de dados, né, com todas as demandas da equipe de desenvolvimento. E também agora estou começando a pegar a coordenação de alguns projetos. Comecei por um que é de Suppliers Capacity, ou seja, seria o monitoramento da capacidade de algumas empresas parceiras de fornecer estoque de peças. Tem isso aí também. Agora falar um pouquinho das experiências e aprendizados, as maiores dificuldades que eu tive. A primeira delas, comunicação, que foi principalmente usada para atendimento a usuários de follow-up de atividades, né, porque é necessário fazer o atendimento aos usuários, conforme os problemas que eles vão reportando, né, chamar o usuário, ver o que está acontecendo, o que pode ser feito, e também follow-up de atividades com outros membros de equipe, né.
para saber se as atividades estão sendo feitas, se precisam de ajuda em alguma coisa. É sempre bom desenvolver essa parte. Outro ponto importante, organização de tarefas, principalmente voltada à documentação de projetos. O que acontece às vezes em reuniões no decorrer de um projeto? Algumas coisas às vezes ficam definidas em chamadas de Teams, reunião dentro de sala, e às vezes pecam num ponto muito importante, que é anotar o que está sendo dito e documentar os desenvolvimentos. Aí às vezes um tempo mais para frente você precisa realizar uma alteração em alguma coisa que já foi desenvolvida, dar manutenção em alguma parte, e você chega lá e muito feliz descobre que não foi documentado ou que precisa ser alterado. E aí, para você conseguir mexer naquele bicho, é mais que o triplo do serviço, né? Uma grande dor de cabeça. Enfim, foi importante aprender esse ponto para solucionar algumas dores do time também. Meu futuro esperado. Agora, com o meu fim no curso de Engenharia de Computação que eu já estou para formar, vai ter o encerramento do contrato de estágio. Ou seja, eu vou sair da empresa e deixar de ser estagiário. Porém, eu fui contratado pela Blender IT para trabalhar externamente como analista de suporte. Também para Electrolux ainda. Ou seja, tudo muda, mas nada muda. A única grande diferença é que agora eu vou trabalhar full time. Agora, a conclusão. Eu posso dizer que esses meses que eu estive na Electrolux foi um período de grande aprendizado, com o desenvolvimento tanto das soft skills que eu já falei agora anteriormente ali no ponto das maiores dificuldades, quanto também das hard skills que eu aprendi durante o curso de Engenharia de Computação. Principalmente algumas coisas que não eram tanto o foco do curso, né, quanto a parte de banco de dados. Eu acabei mexendo bastante ali com engenharia de dados, o Spark pegou também um pouquinho dessa parte do BD, porque você mexe com muitas tabelas, né? E um ponto que eu não deixei aqui anotado, mas que também faz uma grande diferença, são as pessoas que eu conheci no meio do caminho. Consegui fazer amizade com bastante gente, aprendi muitas coisas novas e me senti, de certa forma, parte de uma nova família. Eu sei que isso é clichê, assim, de algumas empresas que dizem isso, mas em alguns pontos realmente é verdade que você acaba se tornando parte de uma nova família. Enfim, foi essa a apresentação e agradeço pela atenção de todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado.